Vi a empregada correndo em minha direção antes mesmo de eu descer completamente do carro. Seus olhos arregalados, as mãos tremendo enquanto gesticulava algo que eu não conseguia entender à distância. Quando finalmente parei o carro na entrada daquela fazenda imensa, ela já estava na varanda, e foi então que ouvi as palavras que me congelaram. Não entre. Pelo amor de Deus, Dona Carmen, fuja, fuja rápido. Meu coração disparou. Aquela mulher, que eu nem conhecia direito, gritava em desespero como se a morte estivesse logo atrás dela, ou da minha porta. Mas o pior ainda estava por vir, porque segundos depois vi as sirenes. E quando o delegado desceu daquele carro da polícia, com uma expressão que eu jamais esquecerei, entendi que minha vida, e tudo o que eu acreditava saber sobre minha família, estava prestes a desmoronar. O que ele me disse naquele momento mudou tudo. Se você também já passou pela dor de um relacionamento rompido com alguém que ama, deixe seu like e se inscreva no canal. Esta é uma história sobre arrependimento, coragem e justiça que você precisa ouvir até o fim. O dia havia começado como qualquer outro, ou melhor, como todos os dias dos últimos 5 anos, com aquele vazio constante no peito, aquela ausência que não cicatriza. Meu nome é Carmen. Tenho 56 anos e durante os últimos 5 anos vivi com um buraco na alma que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhuma distração conseguiu preencher. Porque há 5 anos perdi minha única filha. Não para a morte, ou pelo menos era o que eu pensava até aquele dia fatídico. Perdi Luísa para o silêncio, para o orgulho, para todas aquelas coisas pequenas e estúpidas que, quando acumuladas, constroem muros intransponíveis entre mãe e filha. Eu morava sozinha em São Paulo, em um apartamento de 2 quartos no bairro da Liberdade. Um apartamento silencioso demais, grande demais para uma pessoa só. Meu marido, Paulo, havia falecido 3 anos antes, vítima de um infarto súbito. E quando ele se foi, percebi tarde demais que havia perdido também a única ponte que ainda me conectava a Luísa, porque foi por causa dele que brigamos. Lembro como se fosse ontem, embora tenham se passado 5 anos. Luísa havia se casado com Roberto 2 anos antes, e eu tinha minhas ressalvas. Roberto era bonito, bem-sucedido, dono de uma empresa de importação e exportação que crescia rapidamente. Mas havia algo nele que me incomodava. Uma frieza nos olhos. Um jeito de falar com Luísa que me arrepiava, sempre sutilmente diminuindo-a, sempre encontrando formas de deixá-la insegura. Tentei conversar com ela. Tentei, com toda a delicadeza que uma mãe pode ter, sugerir que talvez aquele casamento estivesse acontecendo rápido demais. Que talvez ela devesse conhecer melhor o homem com quem estava prestes a passar o resto da vida. Mãe, você não entende nada. Foi o que ela me gritou naquela tarde de domingo, na sala de estar da minha antiga casa, aquela onde ela cresceu. Você nunca confiou em mim, nunca achou que eu pudesse tomar minhas próprias decisões. Luísa, não é isso. É sim, você sempre foi assim, controladora, sufocante. Roberto me ama, mãe. Ele me respeita. Ele não me trata como uma criança incapaz, diferente de você. As palavras cortaram fundo. E então Paulo, meu querido e diplomático Paulo, tentou intervir. Tentou acalmar os ânimos. Mas Luísa interpretou aquilo como nós dois contra ela. Como uma conspiração dos pais ultrapassados contra sua felicidade. Eu não preciso de vocês, ela gritou, pegando a bolsa. Não preciso da opinião de vocês, da aprovação de vocês. Roberto e eu vamos nos casar, e se vocês não conseguem se alegrar por mim, então é melhor nem irem à cerimônia. Ela saiu batendo a porta. E eu, orgulhosa e magoada como estava, não corri atrás. O casamento aconteceu 3 meses depois, pequeno, íntimo, sem a presença dos pais da noiva. Soube disso por uma prima distante que havia sido convidada. Cada palavra daquela ligação telefônica foi uma facada. Tentei ligar, tentei mandar mensagens, mas Luísa havia me bloqueado. Havia me excluído da vida dela com a mesma determinação com que uma pessoa arranca uma erva daninha do jardim. E então, Paulo morreu. Achei que aquilo quebraria o gelo.
Achei que Luísa viria ao funeral do pai, que nos reconciliaríamos sobre o caixão dele, chorando juntas a perda de um homem bom. Mas ela não apareceu, nem no velório, nem no enterro, nem nos dias seguintes. Foi aí que entendi. Eu havia perdido minha filha de verdade. Os anos seguintes foram uma névoa de solidão. Acordava, ia para o trabalho na biblioteca municipal onde trabalhava como coordenadora, voltava para casa, jantava sozinha vendo programas de televisão que não me interessavam e dormia com a ajuda de um comprimido de melatonina. Nos finais de semana, visitava o túmulo de Paulo e falava com ele sobre coisas banais, porque falar sobre Luísa doía demais. Minha irmã, Beatriz, tentava me animar. Carmen, você precisa seguir em frente. Luísa é adulta, fez suas escolhas. Você não pode passar o resto da vida se punindo por ter sido uma mãe preocupada. Mas como eu seguia em frente? Como eu simplesmente esquecia que em algum lugar do Brasil, minha única filha vivia uma vida da qual eu não fazia parte? Será que ela pensava em mim? Será que sentia minha falta? Será que já tinha filhos, meus netos, que eu nunca conheceria? Essas perguntas me perseguiam nas madrugadas insones. Até que, numa terça-feira comum de abril, meu celular tocou com um número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Alô? Mãe? Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo inteiro antes de voltar a bater, agora descompassado, violento. Luísa? Minha voz saiu trêmula. Mal consegui formar a palavra. Sim, mãe. Sou eu. Havia algo estranho naquela voz. Um pouco mais grave, talvez. 5 anos mudam as pessoas, pensei. 5 anos podem mudar até a voz de alguém. Luísa, minha filha, eu... As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Eu sinto tanto, tanto. Mãe, eu sei. Eu também sinto. A voz soava, formal, contida. Mas era minha filha. Tinha que ser. Mãe, eu gostaria de conversar com você. Pessoalmente. Acha que poderia vir me visitar? Visitar? Onde? Na fazenda. Roberto e eu compramos uma fazenda em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. É linda, mãe. Eu adoraria que você conhecesse. Meu cérebro mal conseguia processar. Luísa. Minha Luísa estava me convidando para visitá-la. Depois de 5 anos de silêncio absoluto. Quando? Que tal sábado? Podemos fazer um jantar. Eu tenho muita coisa para te contar, mãe. Sábado! Eu quase gritei. Sim, eu vou. Me manda o endereço, eu vou. Ótimo. Vou mandar por mensagem. Ah, e mãe? Sim? Venha sozinha. Quero que seja um momento nosso, sabe? Só nós duas conversando. Sem mais ninguém. Achei estranho, mas entendi. Depois de tanto tempo, fazia sentido que ela quisesse privacidade para nossa reconciliação. Claro, minha filha. Claro. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone como se ele fosse um objeto mágico. Minhas mãos tremiam. Será que era real? Será que Luísa realmente havia me ligado? A mensagem chegou minutos depois. Um endereço em Minas Gerais, com um PIN no mapa. Sábado, 19 horas. Te espero, mãe. Corri para contar a Beatriz. Bia, Luísa me ligou. Ela me convidou para visitá-la. Minha irmã, sempre a mais racional de nós duas, franziu a testa. Depois de 5 anos? Do nada. Não foi do nada. Ela disse que quer conversar, que tem coisas para me contar. E o marido dela, esse Roberto? Ele estará lá também, imagino. Ela falou da fazenda deles. Beatriz não pareceu convencida, mas vendo minha felicidade, não quis estragar o momento. Só tome cuidado, está bem? 5 anos é muito tempo, as pessoas mudam. Mas eu não quis ouvir. Não quis deixar que nenhum pingo de pessimismo estragasse aquela alegria. Minha filha havia voltado para mim. Era tudo o que importava. Os dias até sábado foram uma eternidade e 1 segundo ao mesmo tempo. Fui ao shopping comprar um vestido novo, algo bonito, mas não chamativo. Escolhi presentes. Um chale que vi e imaginei ficaria lindo em Luísa, uma garrafa de vinho caro para o jantar. Ensaiei mentalmente o que diria, como pediria perdão, como explicaria que tudo o que fiz foi por amor. Na sexta à noite, mal consegui dormir.
E quando o sábado finalmente chegou, saí de São Paulo às 2 da tarde, dando tempo de sobra para a viagem de 4 horas até Minas Gerais. A estrada era bonita, serpenteando por montanhas e vales. Conforme me aproximava do endereço, as construções ficavam mais escassas. A fazenda era realmente isolada. Pensei que fazia sentido. Um casal bem-sucedido buscando tranquilidade longe da cidade. O GPS me guiou por uma estrada de terra, e então, no alto de uma colina, vi a propriedade. Era mesmo linda. Uma casa grande, estilo colonial, pintada de branco com detalhes em madeira escura. Jardins bem cuidados, uma varanda ampla com cadeiras de balanço. Ao redor, pastos vazios e, ao longe, uma pequena mata. Estacionei próximo à entrada. Eram 18h45. Um pouco adiantada, mas não conseguia esperar mais. Foi quando comecei a descer do carro que vi a mulher. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, usava um avental simples e seu rosto estava marcado por uma expressão que eu jamais vou esquecer. Terror absoluto. Ela correu em minha direção e foi então que gritou: "Não entre, pelo amor de Deus, Dona Carmen, fuja, fuja rápido." Mas por que aquela empregada estava me implorando para fugir? O que ela sabia que eu não sabia? Continue comigo, porque o que aconteceu nos próximos segundos mudou minha vida para sempre. Fiquei paralisada, meio dentro, meio fora do carro. Aquela mulher, que de alguma forma sabia meu nome, gritava em desespero, gesticulando para que eu voltasse para o carro. "O quê? Como você sabe meu nome? O que está acontecendo?" Mas antes que ela pudesse responder, ouvi o som que me fez gelar. Sirenes. 2 carros da polícia subiram a estrada de terra, levantando poeira, freando bruscamente perto do meu veículo. 4 policiais desceram rapidamente e um deles, um homem alto, de uns 50 anos, com cabelos grisalhos, caminhou diretamente para mim. "A senhora é Carmen Silva?" "Sim, sim, sou eu." "O que está acontecendo?" "Eu vim visitar minha filha, Luísa. Ela me convidou para..." "Senhora, preciso que venha comigo. Agora." O tom dele era urgente, mas não agressivo. A empregada continuava na varanda, agora chorando com as mãos no rosto. "Não entendo, eu..." "Por favor, senhora. É uma questão de segurança. Venha." Ele me guiou gentilmente, mas firmemente até uma das viaturas, me fazendo sentar no banco de trás. Outro policial ficou ao meu lado. O homem alto sentou-se à minha frente e, pela primeira vez, realmente olhou nos meus olhos. "Meu nome é Delegado Augusto Neves. Senhora Carmen, preciso fazer algumas perguntas. A senhora disse que veio visitar sua filha, Luísa?" "Sim. Ela me ligou na terça-feira, me convidou para um jantar hoje à noite. Eu não via minha filha há 5 anos. Nós estávamos afastadas. Mas ela me ligou, disse que queria me ver, que tinha coisas para me contar. Eu dirigi 4 horas para chegar aqui." O delegado trocou um olhar com o policial ao meu lado. Um olhar que me fez o estômago revirar. "Senhora Carmen, quando foi a última vez que a senhora viu Luísa pessoalmente?" "Há 5 anos. Nós brigamos, ela se casou, cortou contato comigo. Mas agora ela me ligou. Ela quer se reconciliar. E a senhora tem certeza de que quem ligou foi Luísa?" A pergunta me pegou de surpresa. Claro que tenho certeza. Era a voz da minha filha. "A senhora tem o número de onde veio a ligação?" Peguei meu celular com mãos trêmulas e mostrei a ele. O delegado anotou o número. "Está diferente do número antigo dela", observei. "Mas faz sentido. 5 anos. Ela pode ter trocado de telefone." O silêncio que se seguiu foi opressor. O delegado respirou fundo e vi em seu rosto que ele estava prestes a me dizer algo terrível. "Senhora Carmen, Luísa está morta." O mundo parou. Não ouvi mais nada. Minha visão escureceu nas bordas. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés e eu estivesse caindo, caindo, caindo em um abismo sem fim. "Não", sussurrei. "Não, ela me ligou. Ela me convidou. Ela... Senhora, Luísa foi morta há 2 semanas. Seu corpo foi encontrado no Rio, próximo à divisa com São Paulo. Estamos investigando, mas todos os indícios apontam que foi homicídio." "Não!" Agora eu gritava. "Não! Ela me ligou! Eu falei com ela! Ela...
A senhora falou com alguém que se passou por ela, alguém que sabia o suficiente sobre vocês duas para enganá-la, alguém que a atraiu para cá. As lágrimas jorram agora, incontroláveis. Minha filha, minha Luísa, morta, morta há 2 semanas, e eu estava viajando para visitá-la, cheia de esperança, planejando nosso reencontro, enquanto ela já estava... Quem? Consegui sussurrar entre soluços. Quem a matou? O delegado hesitou. O principal suspeito é o marido dela, Roberto Silva. Roberto, o homem sobre quem eu havia alertado Luísa, o homem que nos afastou, o homem que... Ele a matou. Não era uma pergunta. Era uma constatação que saiu de algum lugar profundo dentro de mim, onde uma mãe sabe, simplesmente sabe. Ainda não temos provas conclusivas, mas sim, acreditamos que sim. E, senhora Carmen, há algo mais que a senhora precisa saber. Como podia haver mais? Como podia haver algo pior do que saber que sua única filha foi assassinada? Roberto está em fuga. Desapareceu logo após a morte de Luísa. E acreditamos que foi ele quem ligou para a senhora, usando algum artifício para disfarçar a voz, talvez uma gravação manipulada, talvez até uma tecnologia de alteração de voz. Ele a atraiu para cá. Mas, por quê? Por que ele me traria aqui se já matou Luísa? Foi então que o delegado revelou algo que eu não esperava. Porque achamos que ele acredita que a senhora tem algo que ele quer, ou que Luísa deixou algo com a senhora. Estamos monitorando esta propriedade há 3 dias, desde que descobrimos que alguém fez aquela ligação do telefone dele. Colocamos escuta, instalamos câmeras escondidas. E quando a empregada Marta nos contatou dizendo que recebeu uma mensagem dele, informando que traria a sogra para jantar hoje à noite, montamos esta operação. Olhei para a casa, para aquela construção linda que deveria ter sido o cenário de uma reconciliação e que agora era... O quê? Uma armadilha? Ele vem para cá hoje? Minha voz saiu rouca. Acreditamos que sim. Por isso precisávamos interceptá-la antes que entrasse na casa. Marta, a empregada que gritou para eu fugir. Ela sabia. Ela tentou me salvar. Eu preciso vê-la. Preciso falar com Marta. Senhora, primeiro precisamos levá-la para um local seguro. Não. Me surpreendi com a firmeza da minha própria voz. Não, ele matou minha filha. Ele me enganou, me fez acreditar que eu teria minha filha de volta. Eu preciso entender, preciso saber o que aconteceu com Luísa. O delegado estudou meu rosto. Senhora, entendo sua dor, mas... Delegado Neves, por favor, só me deixe falar com Marta. Deixe-me entender o que aconteceu com minha menina. Ele suspirou, mas concordou. Saímos da viatura e caminhamos até a varanda. Marta estava sentada em uma das cadeiras de balanço, encolhida, ainda chorando. Quando me viu, levantou-se de um pulo. Dona Carmen, eu sinto muito, eu sinto tanto. Você conhecia Luísa? Eu trabalhava para ela. Faz 1 ano que estou aqui. Dona Luísa era uma patroa maravilhosa, gentil, atenciosa. Mas ele... Sua voz quebrou. Ele era um monstro. Me conta, pedi, sentando em uma cadeira. Precisava saber. Precisava entender os últimos momentos da vida da minha filha. Me conta tudo. Marta olhou para o delegado, que acenou com a cabeça. Eles brigavam muito, principalmente nos últimos meses, sempre sobre dinheiro. Dinheiro sujo, Dona Luísa dizia. Ela descobriu que a empresa dele, que não era legal, que ele estava envolvido com gente perigosa. Ela queria ir embora, queria levar as crianças. Crianças? Minha voz falhou. Luísa tinha filhos? Marta assentiu, e vi nos olhos dela que estava surpresa que eu não soubesse. 2. Fernando, de 4 anos, e Isabela, de 2. Lindos, Dona Carmen. São a cara da mãe. Netos. Eu tinha netos. 2 crianças que eu nunca conheci. 2 crianças que agora eram órfãs de mãe. Onde elas estão? Com a mãe dele, em Belo Horizonte. Ele levou as crianças para lá na semana anterior a quando Luísa desapareceu. Disse que era só uma visita, mas Luísa estava desesperada. Ela queria ir buscar, mas ele disse que só devolveria quando ela parasse com a paranoia, como ele chamava. Paranoia.
Minha filha descobriu que o marido era um criminoso e ele chamou isso de paranoia. E aí ela desapareceu? Marta engoliu seco. Uma noite, eles tiveram uma briga horrível. Eu estava no meu quarto nos fundos, mas ouvi os gritos, ele berrando que ela não ia destruir tudo o que ele construiu, que ela não entendia nada. E então, silêncio. Um silêncio terrível. Na manhã seguinte, ele saiu cedo, antes mesmo de o sol nascer. E Dona Luísa nunca mais vi. Ele te disse algo? Disse que ela havia ido para São Paulo, que tinha ido visitar uma amiga, mas eu sabia que era mentira. Luísa nunca iria sem avisar, sem se despedir. E, principalmente, nunca iria e deixaria as crianças longe dela por tanto tempo. O delegado interviu. Marta nos contatou 5 dias depois do desaparecimento. Foi quando começamos a investigação. E há 3 dias encontramos o corpo. Fechei os olhos. Minha pobre menina. Sozinha, com medo, descobrindo que seu marido era um criminoso, tendo seus filhos usados como refém emocional, e então... Ela sofreu? Não queria saber, mas precisava. O delegado foi gentil. Foi rápido. É tudo o que posso dizer. Sentei ali, naquela varanda, olhando para aquela casa linda que deveria ter sido o lar dos sonhos da minha filha e que se tornou sua prisão, seu pesadelo, seu túmulo. E então, algo mudou dentro de mim. A dor continuava ali, imensa, devastadora. Mas junto com ela, crescia algo mais. Raiva. Uma raiva fria, calculada. Ele vem para cá hoje, falei. Mais uma afirmação do que pergunta. Acreditamos que sim. E vocês vão prendê-lo. Esse é o plano. Olhei para o delegado e vi em seus olhos que ele já sabia o que eu ia dizer antes mesmo de eu falar. Eu quero ajudar. O que você faria se descobrisse que o assassino da sua filha estava a caminho? Que ele havia te enganado, te usado e agora vinha terminar o serviço? Eu tomei uma decisão naquele momento que mudaria tudo. Continue comigo. Absolutamente não, foi a resposta imediata do delegado Neves. Ele me trouxe aqui por algum motivo, insisti. Tem algo que ele quer, algo que ele acha que eu tenho ou que Luísa me deu. Senhora Carmen, entendo seu desejo de ajudar, mas isso é perigoso demais. Roberto já matou uma vez, ele não hesitaria em me matar também? Completei por ele. Já tentou, não é? Ao me trazer para uma armadilha. Mas agora vocês estão aqui. Vocês têm a casa cercada. Tem câmeras, microfones. Se ele vier, vocês vão prendê-lo de qualquer jeito. Justamente. Não precisamos colocá-lo em risco. Delegado. Respirei fundo. Há 5 anos tive uma briga estúpida com minha filha. Por orgulho, por teimosia, deixei 5 anos passarem sem falar com ela. 5 anos onde ela se casou, teve filhos, viveu, sofreu, e eu não estava lá. Agora ela está morta, e nunca mais poderei pedir perdão. Nunca mais poderei dizer que eu a amo. Nunca mais poderei ser a mãe que ela merecia. Minha voz quebrou, mas continuei. Isso é tudo o que me resta agora. Ajudar a colocar o homem que a matou atrás das grades. Me deixe fazer isso por ela. Me deixe, ao menos uma vez, proteger minha filha, mesmo que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi que Marta estava chorando de novo. O delegado trocou olhares com os outros policiais. O que exatamente a senhora propõe? Deixe-me entrar na casa. Deixe-me agir como se não soubesse de nada. Se ele ligar, se ele aparecer, eu finjo que vim apenas para o jantar com Luísa. Ganho tempo para vocês. Faço ele se incriminar. Isso vai contra todos os protocolos. Protocolos não trouxeram minha filha de volta. Cortei, mais ríspida do que pretendia. Desculpe, eu preciso fazer isso. Marta se aproximou. Eu fico com ela. Não deixo a dona Carmen sozinha nem um segundo. O delegado esfregou o rosto com as mãos. Isso é loucura. É justiça, corrigi. Ele olhou para mim por um longo momento. Depois, suspirou. Tudo bem, mas com condições rígidas. A senhora usa um microfone. Nós temos homens dentro da casa disfarçados. Ao primeiro sinal de perigo, invadimos. A senhora não improvisa, não confronta, apenas ganha tempo. Entendido? Assenti, sentindo uma mistura de medo e determinação.
Marta, mostre-me a casa. Entramos juntas, finalmente cruzando aquela porta que a empregada havia me implorado para não atravessar. A casa era mesmo linda por dentro. Piso de madeira polida, móveis rústicos mas elegantes, muita luz natural entrando pelas grandes janelas. Fotos emolduradas nas paredes. Parei diante de uma delas. Luísa, sorrindo, segurando um bebê. Minha mão tremeu ao tocar o vidro. É a Isabela, Marta disse suavemente. Nessa foto, ela tinha 3 meses. Minha neta. Aqueles olhos escuros eram iguais aos da minha filha. Aos meus. E onde está a foto de Fernando? Marta me guiou até a sala de estar. Lá, na estante, outra foto. Um menino de cabelos cacheados, rindo, brincando com um cachorro. Eles não moram mais aqui? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não. Como falei, ele os levou. Quando encontrarem Dona Luísa oficialmente, quando tudo isso acabar, os assistentes sociais vão trabalhar na custódia. Eu sou a avó deles, falei, mais para mim mesma. Sou a única família que lhes resta do lado da mãe. Sim. E quando tudo isso acabar, tenho certeza que a senhora vai conhecê-los. Se ao menos Luísa tivesse me contado, se ao menos tivéssemos nos reconciliado antes. Mas de que adiantava o se? O passado estava escrito. Só me restava o presente. Um policial entrou na sala. Era jovem, devia ter uns 30 anos, e carregava um pequeno dispositivo. Senhora Carmen, preciso que a senhora vista isso. Era um microfone minúsculo, que se prenderia dentro da blusa. Ele me instruiu sobre como usá-lo, onde posicionar. Outro policial trouxe uma pequena câmera que seria escondida em um vaso na mesa de jantar. Temos homens disfarçados de equipe de buffet nos fundos, explicou o delegado, que havia entrado atrás deles. Se Roberto aparecer, ele verá a movimentação normal de preparação de jantar. Isso deve deixá-lo mais confortável, menos desconfiado. E se ele ligar primeiro? Atenda normalmente. Finja que acabou de chegar, que está animada. Pergunte onde está Luísa. Veja o que ele diz. Como se convocado pelas nossas palavras, meu celular tocou. Todos ficaram em silêncio. Olhei para a tela. Número desconhecido. É ele, o delegado sussurrou. Atenda. E lembre-se, você não sabe de nada. Com mãos trêmulas atendi. Alô? Carmen? Era uma voz masculina. Não a voz distorcida que fingia ser Luísa, mas a voz real de Roberto. Uma voz que eu não ouvia há 5 anos. Que bom que atendeu. Forcei um sorriso na voz. Roberto? Oi, acabei de chegar na fazenda. É linda mesmo. Mas onde está Luísa? Ah, ela está terminando de se arrumar. Você sabe como mulher é. Ele riu, um som que me fez sentir náusea. Olha, eu estou voltando de uma viagem de negócios, mas já estou perto. Chego aí em 1 hora, tá bom? Você e Marta se instalem. Fiquem confortáveis. 1 hora, repeti, olhando para o delegado que acenou afirmativamente. Claro, estou tão feliz, Roberto. Nem acredito que vou ver Luísa depois de tanto tempo. Ela também está animada. Falou de você o dia todo. Mentiroso, mentiroso. Ela está morta e você sabe. Que maravilha. Então nos vemos logo. Até logo, sogra. E desligou. Todos no cômodo soltaram o ar que estavam prendendo. 1 hora, o delegado repetiu. Temos 1 hora para nos posicionar perfeitamente. O que eu faço quando ele chegar? Haja naturalmente. Pergunte por Luísa. Ele provavelmente vai inventar desculpas. Que ela saiu, que vai chegar logo, qualquer coisa. Jogue conversa fora. Quanto mais ele falar, mais chances temos de ele escorregar, dizer algo incriminador. E se ele perguntar sobre algo que Luísa pode ter me dado? É isso que ele quer, não é? Alguma coisa que ela tinha? Provavelmente. Nós revistamos a casa inteira. Encontramos alguns documentos sobre a empresa dele, mas nada conclusivo. Achamos que Luísa pode ter escondido provas dos crimes dele. Se ela tinha isso, pode ter tentado enviar para alguém em quem confiava. Mas ela não confiava em mim. A amarga verdade saiu antes que eu pudesse filtrar. Não falávamos há 5 anos. Por que ela me enviaria algo? Talvez porque no final, mesmo com o afastamento, você era a mãe dela. Talvez ela soubesse que, na hora do perigo, você estaria do lado dela. As palavras me cortaram e me curaram ao mesmo tempo. Vocês acham que Roberto vai tentar me machucar?
O delegado hesitou. Sempre um sinal ruim quando a polícia hesita. Sinceramente, não sabemos ao certo o que ele planeja. Pode ser que ele só queira conversar, descobrir se você tem algo. Pode ser que tenha intenções piores. É por isso que estaremos a um grito de distância. Entendo. A hora seguinte foi surreal. Vi policiais se transformando em garçons, vestindo uniformes de uma empresa de buffet fictícia. Vi equipamentos de vigilância sendo escondidos em vasos, atrás de quadros, dentro de luminárias. A casa, que minutos antes parecia um lar, agora era um cenário de operação policial. Marta me serviu um chá. Suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Como foi? Perguntei. Trabalhar para eles. No começo, normal. O senhor Roberto viajava muito. Quase nunca estava aqui. Dona Luísa cuidava das crianças, dos jardins. Ela amava a jardinagem. Passava horas lá fora, plantando rosas. Não sabia disso. Não sabia que minha filha gostava de jardinagem. Mas nos últimos meses, tudo mudou. Ele começou a ficar mais tempo aqui. E as brigas começaram. Sempre de portas fechadas, mas eu ouvia. Ele gritava, ela chorava. Um dia, vi um hematoma no braço dela. Perguntei se estava tudo bem e ela apenas sorriu e disse que tinha batido na quina do móvel. Ele batia nela. Acredito que sim, mas ela nunca admitiu. Tinha vergonha, acho, ou medo. Medo. Minha menina estava com medo e sozinha, e eu não estava lá. Ela falava de mim alguma vez? Marta sorriu, triste. Falava. Principalmente quando olhava as fotos das crianças. Dizia que você adoraria conhecê-las, que você faria bolos para elas, como fazia para ela quando criança. Fiz bolos, tantos bolos, de chocolate, de cenoura, aquele bolo de laranja que era o favorito dela. Seria o favorito dos meus netos também? Ela queria me ligar, Marta continuou. Eu sei que queria. Várias vezes a peguei olhando para o telefone, mas acho que o orgulho ainda pesava. Ou talvez ela tivesse vergonha de admitir que você estava certa sobre Roberto. Eu teria perdoado ela em 1 segundo. Teria deixado tudo isso para trás. Eu sei. E acho que ela também sabia. O celular do delegado vibrou. Ele atendeu, ouviu algo e então se virou para mim. Ele foi avistado. Está a 10 minutos daqui. Meu coração disparou. Está pronta? Marta perguntou. Estava? Como alguém se prepara para encarar o assassino da própria filha? Para olhar nos olhos do homem que destruiu sua família? Mas então pensei em Luísa, em seus últimos momentos, naquele medo que ela deve ter sentido. E pensei em Fernando e Isabela, 2 crianças que mereciam justiça para a mãe. Estou, respondi. E dessa vez, minha voz não tremeu. O assassino estava vindo. Em minutos eu estaria cara a cara com o homem que matou minha filha. Você conseguiria fazer isso? Conseguiria olhar nos olhos de um monstro e fingir normalidade? Eu estava prestes a descobrir se conseguia. E o que descobri foi ainda mais aterrorizante do que imaginei. Ouvi o carro antes de vê-lo. Um motor potente subindo a estrada de terra. Depois, o rangido de freios. Uma porta se abrindo e fechando. Passos na varanda. Marta estava ao meu lado, rígida. Eu sentada no sofá da sala, tentando parecer relaxada, como se realmente estivesse aguardando um jantar agradável com a família. A porta se abriu. Roberto entrou e, pela primeira vez em 5 anos, vi meu genro pessoalmente. Ele havia mudado. Estava mais magro, com olheiras profundas. Mas o sorriso que estampou no rosto ao me ver era perfeito. Praticado. Falso. Carmen, que alegria te ver. Levantei e ele veio me abraçar. Tudo em mim gritava para recuar, para empurrá-lo, para gritar que eu sabia o que ele havia feito. Mas forcei-me a retribuir o abraço. Roberto, você está ótimo. Você também. Os anos foram gentis com você. Ele se afastou, olhando ao redor. E aí? O que achou da casa? É maravilhosa. Vocês fizeram um bom investimento. Fizemos mesmo. Luísa adorou desde o primeiro momento que viu. Ele falava dela no passado, mas corrigiu rapidamente. Adora. Ela adora este lugar. Um deslize. Pequeno, mas significativo. Falando em Luísa, onde ela está? Estou louca para vê-la. Ah, ela teve um imprevisto.
Uma das crianças não estava se sentindo bem, então ela foi até Belo Horizonte buscar elas na casa da minha mãe. Deve chegar daqui a pouco. Mentira sobre mentira. As crianças estavam com a mãe dele, mas Luísa certamente não tinha ido buscá-las. Oh, não, nada sério, espero. Não, não, só uma febre. Você sabe como criança é. Não, eu não sabia. Porque fui privada de conhecer meus netos. Então vou conhecer Fernando e Isabela hoje também. Que maravilha! Vi algo passar pelos olhos dele. Irritação? Medo? Mas desapareceu rápido. Vai sim, vai ser emocionante. Marta apareceu da cozinha. O jantar está quase pronto, Sr. Roberto. Ótimo, Marta. Obrigado. Ele se virou para mim. Vamos tomar um vinho enquanto esperamos? Sentamos na sala de jantar, uma mesa grande e bonita já posta para 3 pessoas. Roberto abriu uma garrafa cara de vinho tinto e serviu 2 taças. A família, ele brindou. A família, repeti, cada palavra sendo veneno na minha língua. Ele bebeu e eu apenas molhei os lábios. Precisava estar com a mente clara. Então, Carmen, como vão as coisas em São Paulo? Bem, trabalhando na biblioteca, a rotina de sempre. Luísa disse que você não se casou de novo, depois da morte do Paulo. Não tive vontade. Entendo. 3 anos, não é? Deve ser difícil. É. E então, porque precisava manter a conversa fluindo, perguntei. E você, como vão os negócios? Algo mudou em sua expressão. Uma tensão quase imperceptível. Bem, a importação está forte. Muita demanda. Importação de quê mesmo? Eletrônicos, principalmente. Aparelhos, componentes. O mercado brasileiro está sempre faminto por tecnologia. Outra mentira. Segundo o delegado, a empresa era uma fachada para lavagem de dinheiro. Deve viajar muito. Demais. É cansativo, mas é o preço do sucesso. Ele bebeu mais vinho. Na verdade, uma das coisas que Luísa e eu queríamos conversar com você é sobre expandir os negócios. Expandir? Sim. Estamos pensando em abrir uma filial em São Paulo. Mas para isso, precisamos de certos documentos, certas informações que Luísa estava organizando. Aí estava. O verdadeiro motivo da armadilha. Que tipo de documentos? Coisas chatas. Papelada de empresa. Ela disse que poderia ter enviado alguns arquivos para você. Em um pendrive, talvez? Fingi confusão. Para mim? Mas Roberto, eu e Luísa não conversávamos há 5 anos. Por que ela enviaria algo para mim? Vi frustração cruzar seu rosto. Vocês não conversavam? Mas, na ligação, ela disse que estava te mandando cartas. Cartas? Meu coração acelerou. Luísa estava me mandando cartas? Nunca recebi nenhuma carta. Ele se inclinou para a frente. Tem certeza? Talvez tenha perdido ou... Roberto, o que está acontecendo? Decidi arriscar, empurrar um pouco. Por que você está tão interessado em documentos? Está tudo bem com a empresa? Tudo ótimo. Ele respondeu rápido demais. É só que são documentos importantes, confidenciais. Se caírem em mãos erradas... Entendo, mas infelizmente não tenho nada. Luísa e eu realmente não tínhamos contato. Ele me estudou. Por um longo momento bebi meu vinho, ou fingi beber, e senti o peso de seu olhar, calculando, avaliando. Sabe, ele disse finalmente, é engraçado. Luísa falava muito de você, mesmo vocês estando brigadas. Falava? Deslize de novo. Ele percebeu e corrigiu. Fala, ela fala de você. Diz que sente sua falta, que gostaria de ter-te na vida das crianças. Eu adoraria estar, respondi honestamente. Mais do que qualquer coisa. Então por que vocês brigaram mesmo? Luísa nunca me contou a história toda. Porque eu avisei ela sobre você. Porque eu vi o monstro que você era antes dela ver. Bobagem, falei em voz alta. Diferenças de opinião que foram crescendo. Orgulho dos 2 lados. Mas agora vocês vão se reconciliar. Vai ser bom para todos. Onde estava Luísa na história dele agora? Quando ela chegaria? Quanto tempo ele conseguiria manter essa farsa? Marta trouxe entradas. Uma sopa cremosa que cheirava deliciosamente, mas que eu mal conseguia olhar. Comi mecanicamente, sorrindo quando necessário, fazendo pequenas conversas.
Roberto estava ficando mais agitado. Olhava o relógio, olhava o telefone, olhava para mim com uma intensidade crescente. Luísa está demorando, comentei casualmente. Belo Horizonte é longe. Deve ter pegado o trânsito. Ela ao menos ligou? Não, mas ela deve estar dirigindo. Com as crianças no carro, ela certamente não atenderia o telefone. Mas você poderia ligar, não? Só para checar? Vi suor se formando em sua testa. Não quero perturbá-la enquanto dirige. É perigoso. Claro, claro. Pausa. Roberto, vai ser estranho vê-la depois de tanto tempo. Será que ela me perdoou de verdade? Com certeza. Foi ela quem quis te chamar. Você não estava muito de acordo? Não, não é isso. Só não queria que ela se machucasse de novo. Você sabe, se a reconciliação não desse certo, eu jamais a machucaria de novo. Jamais. Nossos olhos se encontraram e naquele momento vi que ele sabia que eu sabia. Ou pelo menos suspeitava. Carmen, ele disse, sua voz baixa, eu preciso que você seja honesta comigo. Sobre? Luísa te deu algo. Sei que deu. Ela estava assustada, paranoica nos últimos dias. Dizia que eu estava envolvido em coisas ruins, coisas ilegais. Deixei o garfo cair. Como? Ela estava inventando coisas. Estresse, sabe? Criar 2 filhos pequenos, ficar muito tempo sozinha enquanto eu viajava. Ela começou a ter ideias. Que tipo de ideias? Ela achava que eu estava lavando dinheiro, que trabalhava para traficantes. Ele riu, mas o som estava errado. Muito agudo, muito falso. Coisas absurdas de novela. Mas ela ficou obcecada. Começou a vasculhar meus documentos, meu computador. E nada, porque não há nada para encontrar. Mas ela copiou arquivos, tirou fotos de papéis, reuniu provas de crimes imaginários. Por que você está me contando isso? Porque ela te enviou essas coisas, Carmen. Eu sei que enviou, e eu preciso que você me dê de volta. Silêncio. Roberto, eu juro que não recebi nada. Você está mentindo. Não estou. Já disse. Luísa e eu não tínhamos contato. Mas ela tentou, ele gritou, batendo a mão na mesa. Os pratos chacoalharam. Marta apareceu na porta da cozinha, assustada. Roberto, você está me assustando. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Desculpe. Desculpe, é que... Isso é sério, Carmen. Se essas informações caírem nas mãos erradas, pessoas poderosas vão se machucar. Pessoas perigosas. E elas podem vir atrás de você, da sua família, de Luísa e das crianças. Você está dizendo que está envolvido com pessoas perigosas? Não, estou dizendo que Luísa acha que estou. E se ela espalhou essas mentiras, se enviou esses documentos falsos para alguém, essas pessoas podem acreditar. E aí, ele deixou a frase no ar, ameaçadora. Onde está Luísa, Roberto? Já disse, vindo de Belo. Onde? Está. Luísa. Ele me encarou. E então, lentamente, um sorriso frio se formou em seu rosto. Um sorriso que me gelou até os ossos. Você sabe, não sabe? Naquele momento, a máscara caiu. E eu vi o verdadeiro monstro. O que aconteceu nos segundos seguintes foi o mais aterrorizante da minha vida. Mas eu não estava sozinha. E Roberto estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente as mulheres da família dele. Eu não sei do que você está falando, tentei, mas minha voz traiu meu medo. Roberto levantou, começando a caminhar ao redor da mesa, como um predador circulando a presa. Você sabe, vi em seus olhos desde que cheguei. Você não está surpresa de eu estar aqui sem Luísa. Não está realmente preocupada com ela. Está observando, analisando, esperando que eu escorregue. Roberto, sente-se. Vamos conversar com calma. A polícia está aqui, não está? Ele olhou ao redor, para as janelas, para a cozinha. É por isso que Marta está tão nervosa. É por isso que você concordou em vir, mesmo sem falar com Luísa há 5 anos. Meu coração martelava. Onde estava a polícia? Por que não estavam intervindo? A polícia? Por que a polícia estaria aqui? Porque Luísa não está viva, Carmen. As palavras saíram com uma frieza casual, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. E você sabe disso. Não consegui esconder o choque no meu rosto. Não pela informação. Eu já sabia.
mas pela franqueza brutal com que ele admitiu. O que você fez? O que eu tive que fazer? Ele continuou andando, as mãos nos bolsos, completamente calmo. Ela ia me destruir, Carmen. Ia levar tudo, a empresa, meu dinheiro, meus filhos. Ela roubou documentos que me colocariam na cadeia por décadas. Ela não me deu escolha. Meu Deus, sussurrei. Mas ela foi esperta, sua filhinha. Antes de morrer, ela escondeu cópias, e eu tenho certeza absoluta que ela mandou para você. Ela não mandou. Roberto, Ele sacou uma arma. Simplesmente tirou uma pistola do bolso do paletó e apontou para mim. Marta soltou um grito da cozinha. Chega de mentiras! Onde está o pendrive? Foi então que ouvi. Um movimento quase imperceptível vindo dos fundos da casa. A polícia estava se posicionando. Tem certeza que quer fazer isso? Minha voz saiu firme, para minha própria surpresa. Matar a sogra logo após matar a esposa? Como você vai explicar? Quem disse que vou explicar? Ele sorriu. Um assalto mal sucedido. Bandidos invadem a fazenda, matam a dona de casa. A sogra, devastada, vem visitar depois de anos e, tragicamente, encontra o mesmo destino. Eu, claro, estava viajando a negócios. Tenho álibi. A polícia não vai acreditar. Não? Ele se aproximou. Sou rico, Carmen. Muito rico. Você não faz ideia do quanto. Riqueza compra muitas coisas. Advogados, juízes. Até investigações arquivadas. Você é um monstro. Sou um sobrevivente. E agora, pela última vez, cadê o pendrive? Algo me fez olhar para a cozinha. Marta tinha desaparecido. Onde ela estava? Mesmo que eu tivesse, você acha que eu seria estúpida o suficiente para trazer para cá? Roberto apertou os olhos. Onde está? Em um lugar seguro, um cofre, em um banco, com instruções para ser aberto caso algo me aconteça. Era mentira, mas precisava de tempo. Cada segundo que ele ficasse falando comigo era um segundo a mais para a polícia agir. Você está blefando. Estou? Ou você quer arriscar? Matar mais uma mulher da sua família e depois descobrir que as provas que te colocariam na cadeia serão abertas e entregues direto ao delegado? Vi a dúvida em seus olhos. Qual banco? Ele perguntou. Como se eu fosse te contar. Conte. Ou Marta morre primeiro. Onde ela está? Marta. Passos rápidos. Marta estava correndo. Por um segundo pensei que ela estava fugindo, abandonando-me. Mas então vi o que ela carregava. Outra arma. Solte a dona Carmen. A voz de Marta, geralmente tão suave, agora era de aço. Roberto se virou surpreso. Marta, de onde você tirou isso? Do quarto da dona Luísa. Ela tinha guardado, para se proteger de você. Sua imbecil, você nem sabe usar uma arma. Sei sim, meu pai era policial, me ensinou desde criança. Suas mãos não tremiam. Solte a arma. Agora. Por um momento, ficamos em um impasse mortal. Roberto apontando para mim. Marta apontando para Roberto. Eu no meio. Foi quando as luzes se apagaram. Gritos, movimento, o estrondo de uma porta sendo arrombada. Polícia! Solte a arma agora! Lanternas potentes cortaram a escuridão. Vi Roberto se virar, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Vi Marta recuar, ainda com a arma levantada. E então, Roberto fez a pior escolha possível. Ele agarrou meu braço, puxando-me para perto dele, usando-me como escudo. A arma pressionada contra minha têmpora. Recuem! Recuem! Ou eu atiro! Senhor Silva, solte ela! Está cercado! Eu disse recuem! Podia sentir seu coração batendo acelerado contra minhas costas. Ou talvez fosse o meu próprio coração. Estava tão assustada que não conseguia distinguir. Para onde você pensa que vai? Era a voz do delegado Neves. Tem 10 policiais nesta casa. Atiradores em cada janela. Não há saída. Então vai ser um massacre, Roberto gritou. Porque eu não vou preso. Não vou passar o resto da minha vida na cadeia. Ele começou a me arrastar para trás em direção à cozinha. Talvez houvesse uma porta dos fundos. Talvez ele pensasse que poderia fugir. Você matou Luísa, falei. Não sei de onde tirei coragem, mas as palavras saíram. Onde está o corpo da minha filha? Cale a boca! Ela merece um enterro digno. Fernando e Isabela merecem poder visitar o túmulo da mãe. Por favor,
Minha voz quebrou. Por favor, me diga onde está minha menina. Sua menina era uma traidora. Foi quando Marta fez algo incrível e insano. Ela atirou. Não em Roberto diretamente. Isso poderia me acertar. Ela atirou na janela atrás dele, fazendo-a estilhaçar em milhões de fragmentos. Roberto se assustou com o barulho, virando-se instintivamente para ver o que havia acontecido. E naquele microsegundo de distração, eu agi. Cotoquei meu cotovelo com toda a força no estômago dele. Raspei minhas unhas no rosto dele, arranhando profundamente. Senti a arma se afastar da minha cabeça por um instante. Joguei-me para frente, caindo no chão com força, mas me afastando dele. "Atira nele! Atira!" gritei. Mas Roberto estava mais rápido do que parecia. Mesmo sangrando do rosto, mesmo cambaleando, ele conseguiu se posicionar na porta que levava à cozinha, apontando a arma de volta para o cômodo. "Eu vou sair por aquela porta", ele ofegava. "E ninguém vai me seguir. Ou eu começo a atirar em todo mundo. Começando por você, Carmen." Foi então que ouvi o tiro. Um único estalo seco. Roberto parou. Olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava em seu ombro direito. A arma caiu de sua mão. Olhei para trás. Marta ainda estava com o braço estendido, a arma fumegante em sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isso é pela dona Luísa", ela sussurrou. Roberto caiu de joelhos. E então a polícia invadiu. Em segundos, ele estava no chão, algemado, enquanto um paramédico atendia seu ferimento. O delegado Neves correu até mim. "Está ferida?" "Não, estou bem." Mas não estava. Estava tremendo violentamente, o choque finalmente me atingindo. O delegado me ajudou a sentar, enquanto o outro policial cuidava de Marta. "Você foi muito corajosa", ele disse. As duas foram. Olhei para Roberto sendo arrastado para fora da casa. Ele gritava algo sobre advogados, sobre como isso não ia acabar assim. Mas sua voz foi se perdendo à distância. "Delegado", falei, minha voz rouca. Ele disse que sabe onde está Luísa, que ela está morta, mas ele sabe onde. Vamos fazê-lo falar. Ele vai passar décadas na prisão. Sequestro, tentativa de homicídio, provavelmente homicídio também. Ele vai falar, mesmo que seja para tentar reduzir a pena. Fechei os olhos. Luísa, minha pobre Luísa. Em breve, poderia ao menos dar a ela um enterro apropriado. E as crianças? Fernando e Isabela. Assistência social já foi notificada. Como você é a avó materna, terá prioridade na custódia, se quiser. Querer era tudo o que eu queria. Uma chance de conhecer meus netos, de contar a eles sobre a mãe incrível que eles tinham, de ser a avó que Luísa gostaria que eu fosse. Sim, respondi. Sim, eu quero. Mas ainda havia algo que me incomodava. Algo que Roberto disse. Delegado, ele mencionou um pendrive, provas que Luísa reuniu. Disse que ela me enviou, mas eu juro que não recebi nada. Nem carta, nem pacote, nada. O delegado pensou por um momento. Onde Luísa poderia esconder algo que fosse importante? Algo que ela quisesse que você encontrasse, mas não o Roberto? Não sei. Não estive na vida dela por 5 anos. Foi Marta quem respondeu, sua voz ainda trêmula da adrenalina. O quarto dela. Dona Luísa passava horas no quarto, principalmente nas últimas semanas. Já revistamos o quarto, um policial comentou. Mas talvez não profundamente o suficiente. O delegado se levantou. Vamos procurar de novo. Carmen, você se sente capaz de nos ajudar? Talvez reconheça algo que nós não reconhecemos. Me levantei com pernas bambas. Vamos. A casa havia se tornado um cenário de crime. Minha filha estava morta, seu assassino preso, mas ainda havia mistérios por resolver. No quarto onde Luísa dormiu suas últimas noites, esperava uma descoberta que mudaria tudo. A última mensagem da minha filha. A última chance de ouvi-la dizer adeus. O quarto de Luísa ficava no 2º andar. Uma escada de madeira levava até um pequeno corredor com 3 portas. Marta apontou para a do fundo. É essa. O delegado abriu a porta e, pela primeira vez desde que cheguei naquela fazenda maldita, senti a presença da minha filha. O quarto era lindo e pessoal. Paredes em tom creme claro,
Uma cama grande com colcha floral. Uma penteadeira antiga com espelho, cheia de cosméticos organizados. Fotos por toda parte, dos filhos principalmente. Fernando rindo, Isabela dormindo, os dois juntos. Mas o que me fez soltar um soluço foi a foto em cima do criado mudo. Era eu e Luísa. Ela devia ter uns 10 anos na foto. Estávamos em algum parque, ela em cima dos meus ombros, ambas rindo. Eu me lembrava daquele dia. Paulo tinha tirado a foto. Tínhamos ido fazer piquenique. Ela havia guardado essa foto. Apesar de tudo, ela havia guardado. Vamos começar pelos lugares óbvios. O delegado instruiu sua equipe. Gavetas, armários, embaixo da cama. Enquanto eles procuravam, sentei na cama. Era macio. Cheirava a lavanda, o perfume favorito de Luísa desde adolescente. Alguns hábitos nunca mudam. Olhei ao redor. Se eu quisesse esconder algo neste quarto, onde seria? Não no óbvio. Roberto com certeza já havia procurado nas gavetas, no armário. Precisaria ser algo mais criativo. Algo que só alguém que conhecesse Luísa encontraria. Me levantei, caminhando pelo quarto. Havia uma pequena escrivaninha próxima à janela. Papéis, canetas, desenhos de criança. Provavelmente feitos por Fernando. Um laptop fechado que a polícia já havia apreendido. Mas então vi algo. Preso no espelho da penteadeira, entre o vidro e a moldura, um pedacinho de papel. Um post-it azul, quase escondido. Me aproximei. Havia algo escrito nele, em letra minúscula. Onde os dragões dormem. Delegado, chamei. O que significa isso? Ele veio ver. Onde os dragões dormem? É uma mensagem? Parece, mas dragões? Marta se aproximou. Dona Luísa amava dragões. Dizia que eram símbolos de proteção, de força. Tinha vários objetos decorativos com dragões. Onde? Pela casa toda. Estátuas, quadros. Aqui no quarto tem algum? Marta pensou. Tem, no armário dela. Uma caixa antiga que ela trouxe de São Paulo quando se mudou. Tem um dragão esculpido na tampa. O armário era grande, tipo walk-in closet. Entramos. Roupas organizadas por cor. Sapatos enfileirados. E lá, na prateleira mais alta, uma caixa de madeira escura. Um policial a alcançou e trouxe para a luz. Era bonita, trabalhada à mão, com a figura de um dragão dourado esculpida na tampa. Posso? Perguntei. O delegado acenou que sim. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro, algumas joias antigas. Um colar de pérolas que eu reconheci como sendo da avó de Luísa, alguns brincos, mas no fundo, envolvido em um lenço de seda, algo pequeno e retangular. Um pendrive. Com um dragão dourado pendurado na argola. Achamos, sussurrei. Mas havia mais. Debaixo do pendrive, cuidadosamente dobrada, uma carta. O envelope dizia simplesmente: para minha mãe. Minha visão embaçou. Peguei o envelope com reverência, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Quer ler sozinha? O delegado perguntou gentilmente. Balancei a cabeça. Não, é evidência, não é? Do caso. Vocês precisam ver também. Mas ele compreendeu. Por que não lê em voz alta? Assim todos ouvimos, mas você tem esse momento com ela. Respirei fundo. Abri o envelope. Dentro, 3 folhas de papel em letra caprichada. A letra de Luísa. E comecei a ler. Mãe, se você está lendo isso, significa que aconteceu o que eu mais temia. Significa que Roberto me encontrou antes que eu pudesse escapar. E significa que, de alguma forma, você acabou nesta casa, procurando por respostas. Primeiro, quero que saiba que eu te perdoei. Perdoei há muito tempo. A briga que tivemos foi tola. Você estava certa sobre Roberto. Você sempre esteve. Eu só era jovem demais, orgulhosa demais para admitir. Durante esses 5 anos, pensei em você todos os dias. Escrevi cartas que nunca enviei. Peguei o telefone 1000 vezes e não tive coragem de discar. E agora, quando finalmente decidi agir, quando finalmente juntei a coragem de pedir ajuda, pode ser tarde demais. Vou tentar explicar tudo rapidamente caso você não tenha muito tempo. Roberto não é quem aparenta ser. A empresa dele é uma fachada. Ele lava dinheiro para uma organização criminosa. Tráfico de drogas, armas, até pessoas.
Descobri isso há 6 meses, quando acidentalmente vi uma conversa no computador dele. No começo pensei que fosse engano, mas quanto mais investigava, mais horrível ficava. Ele não é apenas um empresário corrupto, mãe. Ele é perigoso, violento. Há coisas que ele fez. Coisas que vi registradas nesses arquivos, que me fazem acordar suando no meio da noite. Comecei a reunir provas. Tudo está no pendrive que deixei junto com essa carta. Extratos bancários, e-mails, gravações de conversas. É suficiente para colocá-lo na cadeia por décadas, para derrubar a organização inteira. Meu plano era fugir com as crianças, levá-las para longe, entregar essas provas à polícia de um lugar seguro e então te ligar, pedir perdão, implorar para que me deixasse voltar para a sua vida. Mas Roberto desconfiou. Ele sempre foi esperto. Levou Fernando e Isabela para a casa da mãe dele e não os trouxe de volta. Disse que só os devolveria quando eu parasse de me meter nos negócios dele. Ele os está usando como reféns, mãe, para me controlar. Estou com tanto medo. Medo do que ele possa fazer comigo. Medo do que possa fazer com as crianças. E por isso, tomei precauções. Escondi essa carta e o pendrive onde achei que você poderia encontrar se viesse procurar. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de 5 anos, eu sei que você viria. Você sempre vem quando eu preciso, mesmo que eu não saiba pedir ajuda. Mãe, se você está lendo isso e eu não estou mais viva, por favor, cuide dos meus bebês. Fernando é corajoso e gentil, como o vovô Paulo era. Isabela é curiosa e carinhosa, como você. Eles vão precisar de você. Vão precisar saber que a mãe os amava mais que tudo, que eu morri tentando protegê-los. Conte histórias sobre mim para eles. As boas, não as ruins. Conte sobre os bolos que fazíamos juntas, sobre as tardes no parque, sobre como você sempre me defendeu, mesmo quando eu estava errada. Faça eles entenderem que eles vieram de amor, não de monstro que o pai deles é. Entregue o pendrive à polícia. Certifique-se de que Roberto pague por tudo que fez. Não só a mim, mas a todas as outras vítimas dele. Há nomes nesses arquivos, mãe. Nomes de outras mulheres que ele pode ter machucado. Nomes de pessoas inocentes que foram destruídas por essa organização. E por último, mãe, eu sinto muito. Sinto muito por cada dia que desperdicei longe de você. Sinto muito por cada lágrima que te fiz chorar. Sinto muito por não ter sido a filha que você merecia. Mas saiba que, não importa o que aconteça, eu te amo. Sempre amei. E se há algo depois desta vida, estarei esperando pelo dia em que possamos nos encontrar de novo, sem orgulho, sem mágoa, apenas mãe e filha. Cuida dos meus pequenos e cuida de você. Para sempre sua filha, Luísa. Quando terminei de ler, estava chorando tão forte que mal conseguia respirar. O papel tremendo na minha mão. Todo mundo no quarto estava em silêncio, muitos com lágrimas nos próprios olhos. Marta veio até mim e me abraçou. E eu chorei. Chorei pelos 5 anos perdidos. Chorei pela filha que tentou me proteger mesmo na morte. Chorei pelos netos que ela me deixou. Chorei por tudo que poderia ter sido e nunca seria. Ela te amava. Marta sussurrou. Falava de você todo dia. Minha mãe teria uma solução para isso. Minha mãe saberia o que fazer. Queria que minha mãe estivesse aqui. E eu não estava, solucei. Eu não estava quando ela mais precisava. Mas está agora. E vai estar para as crianças dela. É isso que importa. O delegado delicadamente pegou o pendrive. Vou precisar disso para a investigação. Mas prometo que Roberto vai pagar. Por Luísa, pelas outras vítimas, por tudo. Tem mais vítimas? Outras mulheres? Ele olhou para o pendrive. Vamos descobrir. Mas pelo que vocês leram na carta, parece que sim. A raiva voltou, misturada com a dor, mas presente. Roberto não apenas destruiu minha família, ele destruiu outras também. Eu quero vê-lo, falei de repente. Carmen, não sei se é boa ideia. Eu quero vê-lo. Minha voz saiu mais forte do que pretendia. Antes de levarem ele embora. Ele vai saber. Vai saber que Luísa venceu, que mesmo na morte ela o derrotou. O delegado hesitou, mas então concordou. 5 minutos, mas com escolta.
Descemos as escadas. Roberto estava sentado no chão da sala, algemado, com um policial de cada lado. O ombro enfaixado, sangue seco no rosto onde eu o arranhou. Quando me viu, tentou sorrir. Aquele sorriso arrogante e superior. Veio se despedir, sogra? Caminhei até ficar bem na frente dele. E então, com toda a calma do mundo, disse: Luísa deixou uma carta. E um pendrive com todas as provas dos seus crimes. Nomes, datas, transações, tudo. Ela te venceu, Roberto. Mesmo você a matando, ela te venceu. Vi o sorriso desaparecer. Vi o pânico tomar conta de seus olhos. Você está blefando. Eu procurei em tudo, em cada canto dessa casa. Mas não pensou como uma mãe pensa. Não pensou que ela esconderia onde só alguém que a amava de verdade conseguiria encontrar. Não, não pode ser. Você vai passar o resto da sua vida miserável na prisão. E Fernando e Isabela vão crescer sabendo que a mãe deles era uma heroína. Que ela morreu protegendo eles de você. E vão crescer comigo. Eu vou contar histórias sobre ela todos os dias. Vou fazer bolos como fazia para ela. Vou amá-los tanto que seu nome, sua memória, vai se tornar nada mais que uma nota de rodapé horrível na vida deles. Você não pode... Me abaixei, ficando no nível dos olhos dele. Luísa te perdoou, sabe? Na carta. Ela me perdoou por nossa briga. Mas sabe de quem ela não fala em perdoar? De você. Porque você não merece perdão. Não merece nada além de apodrecer em uma cela, pensando em tudo que perdeu. Na família que destruiu. Nos filhos que nunca mais vão te chamar de pai. Eu sou o pai deles. Não. Você é o assassino da mãe deles. É só isso que você é. E é só isso que vai ser. Me levantei. Levem ele daqui. Não quero mais olhar para a cara dele. Quando arrastaram Roberto para fora, ele gritava. Mas não prestei atenção. Olhei para Marta, que sorria com lágrimas no rosto. Dona Luísa estaria orgulhosa. Espero que sim. Porque agora preciso ser forte por ela. Pelos filhos dela. O delegado se aproximou. Carmen, vai levar alguns dias para processar tudo isso. O pendrive, a carta, o depoimento dele. Mas enquanto isso, providenciaremos para você conhecer Fernando e Isabela. A mãe de Roberto está sendo investigada também. Pode ser cúmplice. As crianças precisam de um lar seguro. Minha casa, falei imediatamente. Levem eles para minha casa. Vamos organizar. Amanhã, se possível. Amanhã. Amanhã eu conheceria meus netos. Amanhã começaria uma nova vida. Uma vida sem Luísa, mas com pedaços dela, com seu legado. Olhei pela janela. O sol estava nascendo. Havia passado a noite inteira naquela casa. A noite mais longa da minha vida. Mas também, de certa forma, a noite que me deu um novo propósito. Obrigada, Luísa, sussurrei para o céu clareando. Obrigada por me dar seus bebês. Obrigada por me dar uma chance de acertar dessa vez. E no silêncio da manhã, quase podia jurar que ouvi sua voz. Cuida deles, mãe, e cuida de você. O confronto havia acabado. A verdade estava revelada. Mas e agora? Como você segue em frente depois de perder tudo e ganhar tudo ao mesmo tempo? A resposta estava em 2 pequenos seres que logo conheceria. E em uma empregada fiel que se tornou muito mais do que isso. Fique comigo para o final desta jornada. 3 meses haviam se passado desde aquela noite na fazenda. 3 meses de burocracias, investigações, reuniões com assistentes sociais. 3 meses de julgamentos preliminares e depoimentos. 3 meses de luto, mas também de descobertas. E hoje, finalmente, o corpo de Luísa seria enterrado. Roberto confessou onde havia escondido. Um ato calculado para tentar reduzir sua sentença, é claro. Ele não tinha remorso. Apenas medo da prisão perpétua que agora enfrentava. Porque o pendrive de Luísa era ouro puro para os promotores. Eles tinham nomes, datas, valores. Estavam desmantelando uma organização criminosa inteira, e Roberto era a peça central. Ele jamais sairia da prisão. E honestamente, eu não conseguia sentir nada além de um vazio frio quando pensava nele. Não era ódio. Ódio requer que você ainda se importe de alguma forma. Era indiferença absoluta. Ele havia se tornado irrelevante. Uma página virada. O funeral seria pequeno.
íntimo. Apenas pessoas que realmente amavam Luísa. Olhei para o espelho do meu quarto. Vestido preto simples. Cabelo preso. Sem maquiagem. Não valia a pena. Ia chorar mesmo. Batidas na porta. Vovó, posso entrar? Meu coração se encheu. 3 meses, e ainda me emocionava cada vez que ouvia aquela vozinha me chamando de vovó. Pode, meu amor. Fernando entrou. 4 anos, cabelos castanhos cacheados, olhos profundos e pensativos demais para uma criança tão pequena. Estava usando o terninho que compramos semana passada. Parecia desconfortável. A gravata tá apertando, ele reclamou. Vem cá, deixa eu arrumar. Ele se aproximou e afrouxei um pouco o nó. Melhor? Melhor. Pausa. Vovó, hoje vamos ver a mamãe? O coração apertou. Havíamos explicado para Fernando, em palavras simples que uma criança pudesse entender, que a mãe tinha morrido, que estava no céu agora, que hoje iríamos nos despedir dela. Não exatamente, meu amor. Vamos ver o lugar onde o corpo da mamãe vai ficar descansando. Mas ela, o espírito dela, já está no céu, com o vovô Paulo. O vovô que eu nunca conheci? Esse mesmo. Eles estão juntos agora, cuidando de nós lá de cima. Ele assentiu, processando com aquela seriedade que me partia o coração. Nenhuma criança de 4 anos deveria ter que entender morte. E a Isa? Ela vai também? Vai. Tia Marta está terminando de arrumá-la. Marta, minha salvadora, minha amiga. Após tudo ter acabado, ofereci a ela um emprego como babá dos meninos. Mas ela recusou. Não quero ser babá, dona Carmen, ela havia dito. Quero ser família. Se me aceitar. E assim foi. Marta se mudou para meu apartamento, que felizmente tinha 3 quartos. Um para mim, um para Fernando e Isabela dividirem e um para ela. Não era ideal a longo prazo. Precisaríamos de um lugar maior. Mas por enquanto funcionava. Ela me ajudava com as crianças, eu a ajudava financeiramente. Mas mais do que isso, éramos amigas. Irmãs, até. Unidas por Luísa, pela dor, pela determinação de dar àquelas crianças a melhor vida possível. Marta apareceu na porta, carregando Isabela. A menina tinha 2 anos, cabelos escuros e lisos, olhos enormes que pareciam ver demais. Está pronta? Marta perguntou. Tão pronta quanto vou estar. Descemos juntas. Minha irmã Beatriz já estava esperando lá embaixo, na sala. Ela também iria ao funeral. Pronta? Ela perguntou, me abraçando. Não, mas vamos assim mesmo. O cemitério era um lugar tranquilo nos arredores de São Paulo. Árvores antigas, lápides desgastadas pelo tempo. Havíamos comprado um jazigo familiar. Luísa seria enterrada ao lado de Paulo, pai e filha juntos novamente. Já havia algumas pessoas esperando quando chegamos. O delegado Neves, que havia se tornado quase um amigo durante esses 3 meses, alguns primos distantes de Luísa, e, para minha surpresa, 2 mulheres que eu não conhecia. Quem são? Perguntei ao delegado. Familiares de outras vítimas, mulheres que foram afetadas pela organização de Roberto. Quando souberam da história de Luísa, quiseram vir prestar respeito. Fui falar com elas. Uma era mais ou menos da minha idade, a outra bem mais jovem. Obrigada por virem, falei. É a gente que agradece. A mais velha respondeu. Sua filha, ela foi corajosa. As provas que ela reuniu ajudaram a polícia a prender o homem que matou minha irmã. E o que sequestrou e traficou minha sobrinha. A mais jovem acrescentou com lágrimas nos olhos. Achamos ela, graças às informações do pendrive. Ela está em casa agora, segura. Não sabia o que dizer. Luísa havia ajudado tanta gente. Mesmo na morte, ela estava salvando vidas. Ela teria ficado feliz em saber. Consegui falar. A cerimônia foi simples. Não havia padre. Luísa nunca foi religiosa. Mas o funcionário do cemitério disse algumas palavras gentis sobre descanso eterno e memórias que perduram. E então me convidaram a falar. Segurei firme a mão de Fernando. Isabela estava nos braços de Marta, olhando ao redor confusa, claramente sem entender o que estava acontecendo. Luísa era... minha única filha, comecei, voz trêmula. E confesso que por muito tempo fui uma mãe orgulhosa e teimosa.
Deixei que uma briga estúpida nos separasse por 5 anos. 5 anos que nunca vou recuperar. 5 anos de aniversários perdidos, de abraços não dados, de eu te amo não ditos. Respirei fundo. Mas descobri que mesmo separadas, Luísa nunca parou de me amar. E eu nunca parei de amá-la. O amor entre mãe e filha é indestrutível, transcende tempo, espaço, até a morte. Olhei para Fernando, que me olhava de volta com aqueles olhos tão parecidos com os da mãe. Luísa deixou para mim o maior presente que uma filha pode deixar: seus filhos. Fernando e Isabela são pedaços dela. E toda vez que olho para eles, vejo minha menina. No sorriso, nos gestos, na curiosidade. As lágrimas escorriam livremente agora. Prometo a você, Luísa, que vou cuidar deles. Vou contar histórias sobre você todos os dias. Vou fazer bolos de chocolate nas tardes de domingo, como fazíamos juntas. Vou levá-los ao parque e ao cinema, e vamos rir e chorar e viver. E eles vão saber, com absoluta certeza, que vieram de amor. Amor puro, infinito, eterno. Minha voz quebrou. Você foi corajosa, minha filha. Tão corajosa. Enfrentou um monstro para proteger seus bebês. E venceu. Mesmo ele tirando sua vida, você venceu. Porque agora ele vai pagar. E seus filhos estão seguros. E seu sacrifício não foi em vão. Peguei uma rosa branca que trouxe e coloquei em cima do caixão. Descanse, meu amor. Estou cuidando de tudo agora. Pode descansar. Quando o caixão foi baixado à terra, Fernando começou a chorar. Não aquele choro explosivo de birra, mas um choro baixo, doloroso, de alguém que está começando a entender perda. Não quero que a mamãe fique aqui embaixo. Ele soluçou. Vai ser escuro e frio. Me ajoelhei ao lado dele. O corpo da mamãe vai ficar aqui, sim. Mas sabe o quê? O corpo é só uma casinha onde a alma mora. E a alma da sua mãe, a parte dela que realmente importa, já voou para um lugar lindo e cheio de luz. Um lugar onde ela pode nos ver, nos acompanhar, mesmo que não possamos vê-la. Como sabe? Porque eu sinto. Toda vez que olho para você e para sua irmã, eu sinto sua mãe perto. Ela está aqui. Toquei o peito dele na altura do coração. E aqui, toquei minha própria cabeça. E sempre vai estar. Ele se jogou em meus braços chorando. E eu o segurei. Esse netinho que mal conhecia, mas já amava como se fosse meu filho. Isabela, vendo o irmão chorar, também começou. Marta me entregou ela, e fiquei ali, ajoelhada naquele cemitério, abraçando as 2 crianças, as 3 chorando juntas. E pela primeira vez desde que soube da morte de Luísa, senti algo além de dor. Senti propósito. Senti que tinha uma razão para continuar, para acordar de manhã, para sorrir, para viver. Essas crianças precisavam de mim, e eu precisava delas. O resto do dia passou em névoa. Voltamos para casa. Preparei jantar. Macarrão, o favorito de Fernando. Isabela comeu mais molho que massa, mas estava feliz. À noite, depois de colocá-los para dormir, sentei no sofá com Marta e uma xícara de chá. Como você está? Ela perguntou. Exausta, mas aliviada também. Agora Luísa tem um lugar. As crianças têm um lugar para visitar quando estiverem prontas. E o julgamento? Começa semana que vem, não é? Sim. O delegado disse que não vai durar muito. Com todas as provas, é praticamente impossível Roberto se defender. Vai pegar prisão perpétua, talvez até mais se conseguirem provar seu envolvimento em outros crimes. Bom, que ele apodreça. Bebemos nosso chá em silêncio confortável. Até que Marta falou de novo. Dona Carmen, eu estava pensando. Pode falar. A fazenda. Ela ainda está no nome de Dona Luísa, tecnicamente. Com Roberto preso e os bens dele sendo confiscados, a propriedade vai provavelmente ir para Fernando e Isabela como herança. Não tinha pensado nisso. Verdade. E eu estava pensando, quando eles forem mais velhos, talvez possamos reformar o lugar. Tirar todas as memórias ruins. Transformar em um refúgio. Um lugar de paz. Não sei. Plantar as rosas que Dona Luísa amava. Fazer um jardim lindo. A ideia me tocou. Seria bonito. Um legado bonito para ela. É só uma ideia. Mas achei
Achei que seria um jeito de honrar Dona Luísa, de pegar o lugar onde ela sofreu e transformá-lo em algo lindo. Marta, você é incrível. Sabe disso? Ela corou. Só estou tentando ajudar. Dona Luísa me deu um trabalho quando eu mais precisava. Me tratou com gentileza. É o mínimo que posso fazer. Você é família agora. Não se esqueça disso. Naquela noite, antes de dormir, peguei a carta de Luísa. Lia ela quase toda a noite, procurando conforto nas palavras dela, procurando perdão, procurando a presença dela. Mas desta vez, não foi dor que senti. Foi gratidão. Gratidão por ela ter tido a coragem de reunir aquelas provas, de escrever aquela carta, de confiar em mim, mesmo após 5 anos de distância. E prometi, em silêncio, que ia fazer jus a essa confiança. Ia ser a mãe que ela precisava que eu fosse. Não para ela. Era tarde para isso, mas para os filhos dela.